No mundo de Tokyo Revengers existe uma hierarquia de comando nas gangues, e na Tokyo Manji, principal gangue da obra, não poderia ser diferente. Abaixo da liderança do presidente e vice-presidente aparece o papel dos capitães de divisão, responsáveis por comandar os diversos subgrupos dentro de um todo, servindo às vezes para comandar ataques, defesas e até mesmo comandar uma divisão anti-espionagem. E dentro da Toman, somando as duas gerações, chegamos a 11 capitães diferentes, dos quais a gente vai conhecer aqui hoje. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao reino dos mangás, eu sou o Renan e hoje nós vamos trazer então os capitães mais fortes da Toman, do mais fraco ao mais forte. E para isso eu já convido você aqui embaixo a soltar o dedo no like e já fazer seu comentário qual a sua aposta para saber qual é o mais forte. E também já se inscreva se você é novo por aqui, ativa o sininho que com certeza esses pequenos passos vão ajudar muito o canal. Você não gasta nada e se você quiser ainda fazer uma colaboração a mais, você também pode se tornar um membro do canal e ter acesso a vários benefícios. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para começarmos essa lista, eu já lembro a todos vocês que já fizemos um ranking dos vice-capitães e está aqui no card. Caso ainda não tenha visto, eu já recomendo ir abrindo em outra janela para vocês assistirem depois. Mas vamos ao que interessa, a lista dos capitães mais fortes que já passaram pela Toman. Lembrando que será baseada em uma soma de inteligência, velocidade, força e resistência para elegermos o mais forte. E abrindo em 11º lugar, nós temos aquele que provavelmente é o mais inteligente da lista, mas ao mesmo tempo é o mais fraco em todos os outros aspectos citados anteriormente. Kisaki Teta, o grande vilão de Tokyo Revengers, tem sua grande característica a sua mente, mas se trouxermos esse vilão para um combate frente a frente, ele com certeza irá perder para qualquer outro capitão que vamos citar daqui para frente. Por isso ele vai ficando aqui no final, concordam? Porque se não concordar, vem comigo já pro 10º lugar, que ao meu ver se encaixa exatamente no papel. Patin, apesar de ser oficialmente o personagem mais forte na queda de braço, a sua resistência quando testada não pareceu ser um diferencial. O mesmo vale para sua inteligência e velocidade, que ficam bem abaixo da média. Ele faz aí um papel de personagem forte, mas extremamente limitado. E como estamos falando dos capitães mais fortes, acredito que um combate frente a frente ele ganharia apenas do Kisaki. Agora, o 9º lugar, eu já aviso a vocês aqui que as posições podem ser alteradas daqui pra frente com uma margem de erro, digamos, de 2 posições, ou pra cima ou pra baixo, se você discordar de alguma coisa. Mas vamos lá, não tem jeito. O 9º lugar tem que ser do Inui, um personagem que demonstrou uma boa velocidade e força, mas não supera o padrão anormal, digamos assim, em nenhum atributo. O seu equilíbrio lhe coloca aqui, mas poderia muito bem assumir o 8º lugar, talvez o 7º, mas seu destaque com certeza foi agora na batalha final, onde ele acabou enfrentando a dupla da primeira geração ao lado do Kokonoi. Mostrou um pouco de resistência, mas óbvio acabou perdendo. Já em 8º lugar, praticamente empatado com o Inui, eu vejo o Smiley assumindo essa posição, um dos irmãos Kawatas, aquele que sempre está rindo, mas também sem um argumento muito profundo, porque ao meu ver, os dois, tanto o Smile quanto o Inui, apresentam um equilíbrio muito grande nos seus atributos, mas nada acima do normal. O seu momento, inclusive, de maior destaque foi uma luta contra o Kakusho, onde teoricamente o Kakusho nem estava levando a sério, só queria ficar a sós com o Takemichi, então foi uma vitória bem assim roubada, digamos. Passou praticamente todo o mangá lutando apenas contra coadjuvantes. Já o 7º lugar eu vejo claramente acima desses dois acima, apesar de que não tanto. Mitsuya, nosso designer da gangue, um dos fundadores da Toman, apesar de educado e muito sereno, é sim um dos capitães mais fortes da primeira geração. E só caiu algumas posições porque a segunda geração da Toman tem alguns nomes de peso. Acredito que a sua luta principal foi contra os irmãos Haitani, onde ele demonstrou toda a evolução que teve durante a obra e por isso esse 7º lugar se encaixa perfeitamente para ele. Com uma força e resistência dentro do padrão, ele demonstrou a velocidade nos combates um pouco acima da média. E além também de ser um dos mais inteligentes da gangue. Juntando todos esses atributos, eu acredito que é muito justo ele ficar então nesse 7º lugar.
O sexto colocado, apesar de toda a evolução que demonstrou durante a obra, acredito que aqui seja o melhor lugar hoje para ser colocado. Takemichi Hanagaki, o nosso protagonista, é o capitão da primeira divisão e um dos mais fortes, mas isso se deve principalmente ao seu atributo fora do comum, que é a sua resistência extremamente alta, e um acréscimo recente de um poder de prever alguns movimentos, mas eu acredito que esse poder se limita a uma luta de vida ou morte, já que normalmente ela não é ativada. Nos demais atributos, o Takemichi fica dentro da média, até um pouco abaixo em alguns casos. Velocidade, inteligência, força e sim, a sua resistência extremamente alta fez ele ganhar muitos pontos. Faz o adversário praticamente se cansar e ali ele acaba ganhando muitas vezes no cansaço. Coisa que acho que poderia vencer todos os anteriores dessa forma, mas daqui pra frente talvez ele fosse nocauteado em algum momento, perdendo qualquer luta no mano a mano com os capitães que vêm a seguir. O quinto colocado já é o nosso velho conhecido, inclusive falecido, Yasuhiro Muto, o líder da divisão responsável pela anti-espionagem da gangue Toman. Por isso acabou lutando pouco, mas ao mesmo tempo, quando se colocou à frente em uma batalha, mostrou ser um verdadeiro tanque de guerra. Inclusive foi um dos únicos que não foi nocauteado dentro de toda a fúria do Ogro Azul, e ele inclusive, quando derrotado, chegou a se levantar. Porém, depois já ferido, ele foi parado pelo Kakusho, mas sabendo lutar um pouco de judô, ele se mostrou muito forte. Muto demonstra atributos acima da média em força e resistência, além de demonstrar alguns pontos positivos em velocidade, apesar do seu tamanho, né? E também um pouco inteligência, afinal de contas ele liderava uma divisão onde isso era extremamente necessário. Agora a gente vai chegando nos finalmente e nós temos aqui o quarto lugar. A briga aqui já começa a ficar ferrenha, inclusive eu já aviso, se não deixou seu like até agora, esse é o momento para deixar, porque daqui pra frente é treta atrás de treta. Inclusive no nosso ranking geral de Tokyo Revengers, quem sabe eu não posso mudar ainda alguma dessas posições, que já vamos preparando, é um dos próximos vídeos que vem nessa sequência. Mas por enquanto fica assim, o quarto lugar vai direto pro nosso querido Bad, líder da primeira divisão e um dos fundadores da Toman. Sua força, velocidade e resistência são atributos acima da média e por isso com certeza ele briga aqui de frente com qualquer um. Porém o seu ponto negativo é justamente porque ele morreu muito cedo na obra. E termos visto seu auge limitado apenas a seus 14 anos, a gente fica ali devendo o que será que ele poderia ter feito a mais, deixando mais difícil ele jogar aqui posições mais para cima, já que seus rivais puderam demonstrar sua força e evolução ali no auge dos 17 e 18 anos, onde o corpo humano com certeza já se desenvolveu muito mais. Agora a gente também vai afunilando. Chegamos ao pódio, as 3 grandes posições, encabeçadas inclusive por personagens já considerados lendários na obra. Em terceiro lugar, ficamos com o seu like e sua inscrição. Brincadeira, sim, Shuji Rama. Ele é o terceiro capitão mais forte que já passou pela Toman. O deus da morte, o Shinigami, o zumbi Rama, que por muitos é considerado um dos personagens mais enigmáticos, foi sim um grande participante de Tokyo Revengers, mas também um grande mistério mal resolvido até aqui. Dentro de Tokyo Revengers ele marcou presença em todos os arcos, da Mobius ao arco final, passando inclusive a fazer parte da Toman em um breve período, onde ele foi o capitão da 6ª divisão. Sua força, velocidade e resistência são características acima da média, inclusive ele conseguiu rivalizar com Draken em pelo menos 2 momentos e foi o primeiro adversário do Mike a resistir a um chute atômico, por isso ele já abre aqui entre os 3 mais fortes. Já em segundo lugar, nós temos Seiju Kawaragi, a princesinha da Brahma. Ela assumiu o posto de capitã dentro da 2ª geração da Toman, a pedido do Takemichi. Só que ela não fez feio, ela fez péssimo. A sua participação ficou marcada apenas como uma grande limpeza de coadjuvantes, para diminuir ali a diferença numérica entre as duas gangues. Mas, na hora dos grandes combates, ela ficou devendo demais. O único adversário que ela teve pela frente foi o seu irmão Sanzu, onde ela mesma optou em não revidar e foi derrotada, praticamente finalizando sua participação nesse arco final sem nenhuma luta relevante. Sem ter tido nenhuma boa luta, ela fica apenas com os louros do passado para garantir essa posição como uma das divindades, a antiga líder da Brahma, onde no arco das divindades até teve alguns bons duelos, por isso ela mantém aqui esse top 2. E finalmente,
Finalmente chegamos ao capitão mais forte que já vestiu o manto da Toman. E também já foi um líder de peso. Sim, da Black Dragon. Eu tô falando de um dos caras mais fortes e que nesse arco final veio para demonstrar que ele era muito mais forte do que a gente imaginava. Inclusive, ele é um dos capitães que não foi convocado por nenhum presidente, e sim por outro capitão, o Mitsuya, e para surpresa de todos ele aceitou, entrou na Toman e aceitou a liderança de Takemichi. Se juntou a todos nessa guerra final para derrotar o Mike e sua nova gangue. O Taiju sempre fez bonito quando apareceu, e agora ele mostra que continua fazendo. No arco da Black Dragon ele teve uma sequência exaustiva de longas batalhas até ser derrotada pelo Mike, e aqui novamente se colocou à frente da batalha e derrotou sozinho a dupla da primeira geração, Waka e Benkei, e só caiu porque foi atingido por um golpe de katana pelas costas, e ainda assim ele se levantou e participou até o final dessa guerra, demonstrando que não importa se você foi o primeiro ou o último a entrar, você pode sim fazer história, e por isso o Taiju é o grande capitão mais forte que a Tokyo Manji já teve. Inclusive foi o que teve a participação mais rápida, já que ele entrou bem no finalzinho e mesmo assim já garantiu esse posto mais alto. E aí galera, esse vídeo merece o seu like aqui embaixo? Merece? Espero que vocês tenham gostado. E aproveito também para deixar esse outro vídeo que eu comentei no começo, dos vice-capitães mais fortes da Toman. Vai lá dar uma olhada caso você ainda não tenha visto. A gente vai ficando por aqui, aquele abraço, valeu!